Eu quero falar um pouquinho de vocês sobre aquelas pessoas, não sei se você se encontra nesse estado, aquelas pessoas que são afastadas de tudo nessa vida, aquelas pessoas que são isoladas, pessoas que sofrem discriminação, pessoas que perdem coisas valiosas nessa terra, mais valioso do que dinheiro, mais valioso do que coisas terrenas, onde a traça, a ferrugem corrói. Pessoas que perdem a sua conexão com o ente querido, pessoas que perdem a sua conexão com amigos, pessoas que não conseguem mais sentar numa mesa para comer tranquilamente por conta de uma consequência em sua vida. Eu não sei se você passa por isso, passa por esse distanciamento com a sociedade. Distanciamento com aquela pessoa que tanto você amou e algo na vida que te acometeu foi obrigado a você se afastar. Algo que lhe traz dor, algo que não permite que você venha comungar com a pessoa que você mais ama. Algo que destruiu o seu relacionamento. Algo que destruiu a sua convivência com seus amigos. Nada mais, nada menos, eu quero falar aqui daquela nossa amiga, aquela mulher que padecia 12 anos. A Bíblia fala que 12 anos ela sofria com uma hemorragia de sangue. E não ficar nas minhas palavras, vamos lá para a Bíblia, para a gente ler o texto que fica lá em Lucas, capítulo 8, versos 44. Lucas 8, versos 43, melhor dizendo. E Lucas aqui, ele é muito detalhista quando fala dessa mulher, dessa passagem. E essa passagem aqui, ela tem uma ligação com a filha de Jairo. Tem algo interessante aqui que é 12 anos. Grava isso, 12 anos. Daqui a pouco a gente vai falar dos 12 anos, que ela padecia 12 anos, e a filha de Jairo tinha 12 anos de idade, ok? Mas vamos lá. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastou tudo que tem com os médicos, todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curado. Ou seja, gastou tudo e não teve nenhum resultado com o ser humano, com os médicos. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo se estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro, o que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Olha só, aperta e oprime, ou seja, essa questão da opressão, a multidão estava ali apertando Jesus. Ou seja, podemos conjecturar que Jesus estava desconfortável na visão dos discípulos. E disse-lhes: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, a multidão estava apertando Jesus, tocando, querendo alguma coisa, mas a multidão, outro detalhe, a multidão não estava conseguindo arrancar de Jesus aquilo que necessitava. Era só um toque normal. É um toque como outro qualquer. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se dele tremendo. Por que ela se aproxima de Jesus tremendo? Porque a cultura era muito pesada. Primeiro que ela era uma mulher. Mulher naquela época não tinha a voz que tem hoje. Segundo que elas tinham um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia. Então quem tinha esse tipo de enfermidade era taxada como uma mulher, uma pessoa imunda, que não podia tocar na outra pessoa. E a cultura fala que uma pessoa naquele estado, quando tocasse, aquilo que tocasse, virasse impuro. Se fosse alguma coisa material, tudo aquilo tinha que ser queimado. Se tocasse em outra pessoa, aquela pessoa teria que ir para o templo, teria que ser purificada pelo sacerdote, ok? Mas ela toca em Jesus. Continuamos a leitura aqui. E declarou-lhe diante de todo o povo porque havia tocado e como logo foi curada. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ou seja, ela
tem um outro tipo de coragem ali, ela se coloca no meio daquela cultura, se apresenta, ó, foi eu que toquei no mestre. Você imagina a multidão que já conhecia parte, né? Que já conhecia a história daquela mulher, que ela estava acometida com aquela enfermidade. Ela toma aquela coragem, ela sai furando a multidão. Estou aqui conjecturando, a Bíblia não fala isso, que a multidão na sua totalidade sabia da sua enfermidade, tá? Não sabe. Mas creio que alguns sabiam da enfermidade daquela mulher. Imagina uma pessoa, estou aqui conjecturando, uma pessoa que passa por aquela situação, que é taxada como imunda, que ninguém podia tocar nela, nem ela podia tocar, quando ela corre para aquela multidão. Você imagina, as pessoas que sabiam se afastavam. As que não sabiam, ela tocou, não teve jeito, ela enfrentou a multidão para chegar até Jesus. Mas fato é que foi um toque diferente. Foi um toque de basta. Foi um toque, foi a última possibilidade que ela tinha. Ela fala, se eu tão somente tocar, eu serei curada. E outra coisa, 12 anos, tá? Eu gravei aqui, ó, muito interessante. 12 anos na Bíblia representa governo, organização, processos completos. Números na Bíblia sempre vai ter um significado, ok? É muito interessante. 12, 40, muito interessante isso. Então, assim, 12. Então, ela não sabia, mas naquele dia estava se findando o processo da vida dela. E interessante que Jesus estava ali indo com uma missão. Qual era a missão? A missão era ir até a casa de Jairo. Mas Jesus para dar atenção àquela mulher. Mas eu quero focar nessa mulher. Eu não sei hoje, mal comparando, tá, gente? Ela sofria de uma hemorragia. Ela foi acometida de algo que naquela época era tida como imunda. É como se fosse a lepra antigamente. A gente não tinha muito conhecimento. Quem tinha uma lepra aqui e sofria com essa enfermidade no nosso meio, a gente não tinha conhecimento, então a gente se afastava, tinha medo. Semelhante a isso, mas antigamente era mais pesada, porque ela era mulher. A Bíblia fala aqui um outro ponto muito interessante, que ela gastou tudo que tinha, irmão Bruno, mas ela não podia trabalhar. Bom, mulher não podia trabalhar, mas podia. Naquela época ela tinha autoridade para chegar e gerir uma herança. Alguém pode ter deixado uma herança para ela, um dote, entende? A Bíblia não fala a idade daquela mulher. Mas fato é que aquela mulher, ela foi reclusa, ela foi afastada da convivência da família. Estou aqui conjecturando. A Bíblia não fala que ela tinha filha. A Bíblia não fala a idade dela. Não fala se ela era nova, se ela tinha uma maioridade, se ela já é uma pessoa idosa. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia só fala o seguinte, que ela, há 12 anos, sofria com aquela hemorragia. Há 12 anos, sofria com aquela enfermidade. E aquela enfermidade lhe trouxe muitas questões na sua vida. Lhe afastou da sua família, dos seus amigos. Não podia mais sentir o prazer de um abraço. Não podia mais deitar ao lado de ninguém. Não podia mais ter uma conversa sadia. Porque imagina você andar e entender que a cidade, as pessoas tinham você como uma pessoa imunda, que não podia tocar, não podia comer no mesmo prato que outra pessoa. Aquele prato era separado, o talher era separado, tudo era separado. As suas roupas tinham que ter um cuidado especial, era separada. E quero eu pontuar também aqui, antigamente não tinha tecnologia que as mulheres têm hoje, quando estão passando por esse processo aí, de 7 a 4 dias aí, no seu momento de mulher. Não tinha isso. Então era uma situação muito desconfortante para aquela mulher. Mas quero eu acreditar que
que ela já tinha ouvido falar de Jesus. E assim como eu e você, ela segue a mesma métrica. Enquanto o ser humano ele tem vigor, ele vai na força do braço. Ela foi na força da finança. A Bíblia fala que ela gastou tudo o que tinha com médicos. E claro que os médicos não iriam conseguir achar a cura daquela enfermidade. Por quê? Porque se ela só fosse curada da enfermidade, ainda teria a alma dela doente. Gente, a Bíblia não fala o tempo assim que ela tinha de idade, mas a Bíblia fala o tempo de reclusão. A Bíblia fala o tempo que ela ficou afastada. 12 anos é muita coisa. 12 anos sofrendo discriminação é muita coisa. 12 anos com a sua esperança quebrada, que cada vez que ela vai num médico, quero eu acreditar e conjecturar aqui, cada vez que ela vai num médico, o médico fala, tem esperança. E ela começa o tratamento e não dá certo. Imagina você, é como eu que está tentando alguma coisa na vida, por diversas vezes você não consegue o seu objetivo. Pega a situação dessa mulher e tenta emparelhar com a sua vida. Tenta fazer uma mediação, uma ponte, mas não na mesma situação, mas parecido. Ela sofria com uma hemorragia. O que você está sofrendo hoje por tanto tempo que você não consegue mais resolver? A força do seu braço não conseguiu te colocar em locais que você quer estar. A força do seu braço não conseguiu trazer a cura. A força do seu braço não conseguiu restaurar um ente querido da sua família. As suas finanças não conseguiu agregar amor e carinho na sua vida. As suas finanças não conseguiu te libertar e te livrar de uma depressão. As suas finanças, todo o seu status, toda a sua força não conseguiu te libertar de um afastamento de um relacionamento autêntico. Às vezes você vive como aquela mulher. Aquela mulher vivia discriminação. Ela sofria com afastamento de todos que estavam ao seu redor. Às vezes você está rodeado de pessoas, com muita gente, por conta daquilo que você tem, por conta da sua utilidade. Mas em meio à multidão, você se encontra sozinho. Em meio à multidão, você não consegue ter um relacionamento sadio, uma amizade sadia. Assim era aquela mulher. Claro, o dela era muito, ainda, vamos falar assim, saliente na questão não de outra questão, saliente de aparente. Era muito latente o sofrimento daquela mulher no seu dia a dia. Ela sentia não só na sua alma, não na área interna, mas sentia também na área externa a dor de ter aquela enfermidade, daquela hemorragia, e estava há 12 anos. Eu não sei o tempo que você está no seu processo. Eu não sei o tempo que você está sofrendo. Eu não sei a quantidade de energia que você gastou para conseguir resolver a sua questão. Fato é que a Bíblia fala aqui que ela avista o Mestre. Ela consegue visualizar Jesus. E como muitos sabiam, se havia uma multidão, é porque os comentários acerca de Jesus translandavam até aquela cidade. Ia de cidade para cidade que Jesus tinha a perícia de curar pessoas. Jesus tinha a perícia de expulsar demônios. Jesus tinha a perícia de sarar almas. O reino não está muito preocupado somente em sarar o físico, porque o físico pertence a essa terra. Jesus não estava ali só preocupado em sanar a questão da hemorragia dela. Esse aqui é o detalhe crucial dessa mensagem. Quando a Bíblia fala o seguinte, que ela toca na orla de Jesus e ela é curada, ali já tinha resolvido a questão dela, a questão física, mas tinha uma questão emocional daquela mulher. O homem e a mulher são pessoas totalmente diferentes.
Homem é o que vê, mulher é o que escuta. Imagine aquela mulher que ela acumulou 12 anos de informações, 12 anos de maltratos, 12 anos de palavras que entrou na sua alma, fincou e abriu uma ferida. E a figura feminina, ela guarda o que ouve. A figura feminina, ela acumula informações dentro da sua consciência, dentro da sede, a sede que excede todo entendimento, que é a nossa mente. E é o nosso coração também. Então as palavras pronunciadas pelaquele povo, quero eu conjecturar, a sentença do povo que era pesada, esse afastamento das pessoas, a sentença involuntária da sua família, da sua parentela que não podia tocar, a sentença da forma que as pessoas a enxergavam, isso tudo foi para a sua mente, isso estava entranhado em seu coração. Eu quero aqui acreditar que ela tinha 2 tipos de enfermidade. Uma enfermidade no corpo e a outra mais severa na sua alma. O reino ele vem completo, ok? O reino ele vem sarar a nossa vida terrena e a nossa vida emocional também, que é a nossa espiritual. Vamos fazer essa conexão. Então o reino ele se preocupa na totalidade. O reino ele se preocupa no geral com a sua vida. Mas a maior preocupação do reino não é o físico. A Bíblia fala, é melhor você entrar no reino dos céus. Se seu olho te faz pecar, arranque ele. Entra sem um olho, do que com os 2 ir para o inferno. É melhor você entrar no reino dos céus aleijado. Estou aqui conjecturando, tá, gente? Do que estar perfeito fisicamente e não conseguir se atrelar ao reino de Deus. Mas fato é, como você se encontra hoje, as suas emoções. Como se encontra a sua alma? Vamos trabalhar os dois polos, alma e corpo, que é o que aquela mulher lhe sofria. Sofreu uma pressão muito grande, de 12 anos, uma pressão psicológica muito grande, estava com o seu psicológico bastante abatido. Talvez, estou aqui conjecturando, se Jesus não tivesse aquela preocupação de falar quem me tocou, porque de mim saiu virtude, se Jesus não tivesse a capacidade e a humildade e o amor de, naquele momento que ele fala assim, quem me tocou, ela não pode se esconder porque ela sentiu que de Jesus saiu virtude e ela foi curada. Naquele momento, gente, é algo extraordinário. Imagina você está quebrado, você está bem abatido, você não tem mais crédito com a sociedade, era o caso daquela mulher. Aquela mulher era mal vista. Se ela só fosse curada, quem iria acreditar na sua cura? Será que ela iria mostrar suas partes para demonstrar que realmente foi curada? Se ela só fosse curada e fosse embora, quanto tempo iria demorar aquela fama que ela carregava, daquela enfermidade que era tida como uma pessoa imunda, quanto tempo aquilo iria se dissipar? A Bíblia é muito rica e o reino é muito sério quando trata essas questões. O reino, ele não só quer tirar você dessa situação, ele quer proclamar que você está curado. Ele quer proclamar para todos que você foi alcançado. E tudo na boca de Jesus ganhava tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, as pessoas comentavam, as pessoas iam passando para frente, ia de cidade a cidade. Vamos falar hoje que Jesus, mal comparando, aquilo que saía da boca de Jesus era como a internet. Batia aqui, bum, daqui a pouco estava lá no Japão. Porque Jesus era dotado de tamanha autoridade que toda a fala de Jesus ganhava vida. E tudo que é vida se move. Tudo que Jesus falava se movia, rompia as cidades, rompiam as barreiras e chegava em outros povos. E aquela mulher não necessitava só de uma cura física. Ela necessitava também de uma cura emocional.
Aquela mulher também necessitava que alguém viesse validar aquilo que aconteceu com ela, mediante a cidade, mediante os povos. Naquele momento, aquela mulher deixou de ser uma pessoa imunda. Naquele momento, ela passa a ser um exemplo. A Bíblia fala que ela só tocou. A Bíblia fala que a fé daquela mulher foi tamanha que ela falou: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, nem tocou em Jesus, eu vou ser curada. Imagina Jesus ver tamanha fé naquela mulher, que uma pessoa que fica 12 anos esvaindo sangue está fraca, sofre com anemia. E não só o corpo, mas também a sua consciência. Mas o ser humano tem algo fantástico nele. Não sei se você está passando por isso. O ser humano, ele foi criado assim, ok? Tem pessoas que no estágio final da sua vida se entrega à dor, se entrega àquilo que está passando e só se entrega. Mas tem pessoas que precisam chegar no final para ser startada. Tem pessoas que precisam chegar no seu limite para dar aquela explosão e dar tudo de si. Foi o caso daquela mulher. Ela já estava no limite dela. Ela já não aguentava mais passar por aquelas questões e não tinha mais recurso. Enquanto tem recurso e energia, ela continua no processo dela. Continua na esperança. Mas quando acaba o dinheiro e o reino dá a oportunidade de ela olhar que ali está o médico dos médicos, ali é aquele que as pessoas falam que quando ele toca, ele cura, quando ele fala, ele cura. Ali é aquele que se encontra, que é Jesus, que expulsa demônio. Ali é aquele que tem palavra de vida. Gente, aquela mulher arranca uma força, quero eu conjecturar, que naquele momento, quando ela quer ir, o reino dá uma ajudinha. Estou aqui conjecturando que a Bíblia não fala sobre isso. Lucas não coloca esse detalhe lá. Mas aquela mulher rompe a barreira, rompe a multidão mesmo fraca, posso eu acreditar que ela ganhou uns socos ali, foi empurrada, não sei. Mas ela toca. E esse feito dela causa algo nobre em Jesus. Você só consegue obter crédito quando uma pessoa acima de você valida a sua vida. Um outro detalhe dessa passagem: ande com pessoas certas, pessoas que podem tornar novamente a sua vida ter crédito, pessoas que podem limpar a sua história. Jesus naquele momento limpou a história daquela mulher. Quando as pessoas veem Jesus apresentando aquela mulher que era tida como imunda, é assim que Jesus faz comigo e com você. Jesus não tem vergonha da gente. Nós sim temos vergonha do outro. Nós temos vergonha. Às vezes a gente não quer ser visto como uma pessoa que a sociedade fala que não presta, que a sociedade fala que não tem certos merecimentos. Mas Jesus não é assim. Jesus fala: ela foi curada. Agora é minha vez de curar a alma dela, de trazer autonomia para a alma dela, de trazer autonomia para a vida dela em questão dessa cidade. É a hora de eu arrancar o que essa enfermidade, o rótulo da enfermidade. Naquele momento, quero eu conjecturar que ela já tinha ganhado vários apelidos. Ali vai a mulher que jorra sangue, ali vai a mulher do fluxo de sangue, ali vai a mulher imunda. Eu não sei, a sociedade tem essa mania de tirar o nome da pessoa, de tirar a sociedade, ela tem essa mania de tirar a identidade da pessoa. A vida arranca a nossa identidade, mas Jesus coloca de volta a identidade. E aquela mulher passa a ser uma referência. Meu Deus! Eu quero conjecturar aqui, gente, é muito forte. A palavra de Deus, ela tem vida, ela é muito viva, e é difícil a gente ficar inércia. Quando a gente começa a ler uma passagem dessa, o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração e começa a reportar certos pensamentos na minha mente, e começa também a chegar
e me transportar para um cenário em que eu fico aqui pensando daquela mulher. É muito top. Se os médicos conseguissem curar aquela mulher no seu 6º ano de enfermidade, ainda ia demorar muito tempo para as pessoas acreditarem que ela tinha sido curada. Mas na boca de Jesus, na boca do Mestre, na boca do Salvador, aquilo foi instantâneo. Você imagina como aquela notícia não correu aquela cidade, não correu cidades vizinhas. Olha, aquela mulher que era tida como imunda foi tocada pelo Mestre. E não só tocada, o Mestre apresentou ela. O Mestre apresentou aquela mulher. Jesus validou aquela mulher. Jesus trouxe novamente autoridade, autonomia na vida daquela mulher. Eu não sei quantos anos ela tinha. Eu não sei. Mas fato é que aquela mulher, se ela estava ainda numa idade madura, teve outras possibilidades. Se aquela mulher ainda tinha um casamento e não podia, eu estou conjecturando, a Bíblia não fala isso. Se aquela mulher tinha filhos, poderia voltar para o seio da sua família, poderia sentar na mesa, comer como outras pessoas comiam, com os mesmos talheres. As suas roupas não eram mais queimadas. Poderia sentar para conversar, poderia abraçar. E ali aquela mulher passa a ser uma referência do reino, que ela passou a ser falada, passou a ser comentada, passou a ser um ponto de apoio para muitas pessoas. Ali quero eu conjecturar que ela passou a sentar em alguns locais para contar como ela conseguiu aquele feito com Jesus. Jesus é maravilhoso porque ele não quer só curar a sua pessoa física. Jesus é maravilhoso que ele não só quer endireitar suas finanças. Jesus é maravilhoso que ele não só quer consertar a sua vida no seu casamento com seu esposo ou com a sua esposa. Jesus é tão maravilhoso que ele não só quer que você volte à comunhão da igreja. Jesus quer sarar as feridas da sua alma, como sarou daquela mulher. Você imagina ser mencionado? Pensa aí numa pessoa que você acha que é top. Pensa numa pessoa que, se você acha um ser humano, que se falasse de você, as portas se abriam. Se abriu na vida daquela mulher. Porque Jesus não era qualquer um, né? Se a multidão comprimia e apertava Jesus, se a multidão sufocava Jesus por conta de uma necessidade, quando Jesus dá atenção àquela mulher, eu quero acreditar que a multidão se abre. Porque Jesus dá atenção a uma pessoa e a multidão, quero eu conjecturar, como ela conseguiu a atenção dele se eu estou tentando e não consigo? Como ela conseguiu parar o que Jesus estava fazendo? Como? E tinha um homem ali na aflição, né? Jairo estava aflito porque sua filha estava doente, quase morrendo, e Jairo queria levar. Olha só, gente, olha só como esse texto é rico e muito interessante, que Jesus estava numa missão, indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Jairo conseguiu chamar a atenção de Jesus. O mestre lá da sinagoga lá conseguiu chamar a atenção de Jesus. Mas ela chama mais atenção. Ela para. Ai. Deus quer fazer isso com você hoje, meu querido. Mas você precisa romper com tudo aquilo que a vida colocou em você. Você precisa ter coragem de romper com os apelidos, romper com a falta de identidade que você está hoje, que você deixou a vida te arrancar. Não estou falando aqui para você ser contra as pessoas. Não é isso. Quando eu falo no quesito de romper, é você de verdade, como aquela mulher postou todas as fichas
que se ela não tivesse conseguido a cura, ela ia alejar mais ainda as suas emoções. É como a gente, né? Às vezes a gente tem a última cartada, o último tiro, a gente dá, pum, e quando não acontece, a gente fala, eu não tô cansado, eu não tento mais. Mas diferente daquela mulher, Jesus quer te dar uma oportunidade hoje. Você que é cristão, você que não é cristão, você que se afastou da comunhão da igreja, está aí em casa, machucado. Irmão Bruno, estou em casa porque fui decepcionado na igreja. Um irmão fez isso comigo. Você permitiu isso. Falo com carinho com você. Você permitiu. Nós permitimos que coisas entrem em nossa vida. Mas a semelhança daquela mulher, não sei se a sua vida iguala ao sofrimento daquela mulher. Pode igualar, não sei, não posso aqui sentenciar você. Mas aquela mulher, ela nos dá um exemplo de força, de vigor, um exemplo de fé, um exemplo de determinação, um exemplo de uma pessoa que sabia o que queria. Uma pessoa que enfrentou o costume da época, uma pessoa que enfrentou a fraqueza, uma pessoa que blindou a sua mente e só focou em Jesus. Deixou tudo que era externo, só focou no Mestre e ela não tinha certeza se seria apedrejada ou não. Não tinha, porque ela correu um sério risco de morte. E às vezes, para a gente obter alguma coisa correndo, a gente tem que correr esse risco. Corre o risco de morte. Gente, é mais doloroso ficar inerte, parado. É mais doloroso não fazer nada do que fazer alguma coisa. Aquela mulher, ela foi com Jesus cheia de incertezas na sua mente, não do que ela queria com Jesus, mas incertezas da multidão, das pessoas, da sociedade. Com certeza ela enfrentou o medo do que podia acontecer na vida dela. E você? Está nessa situação também? Está com medo? Está com receio de quê? Qual o receio que você está? É momento de quebrar certos protocolos que a vida coloca na gente. Tem protocolos que a gente não pode seguir. Ela quebra um protocolo instituído pelaquela cidade que não podia tocar. Ela quebra esse protocolo. Ela arrebenta com essa questão. Por que eu não posso tocar? É o Mestre. Mas quando a multidão vê que só de tocar saiu a cura, Deus quer fazer isso com você. Jesus é a pessoa mais excelente. É a pessoa mais extraordinária. Jesus é a pessoa mais falada. Jesus é a pessoa que pode trazer tamanha autonomia sobre a sua vida. Jesus é a pessoa que pode soprar o seu nome nos 4 cantos dessa terra. Jesus é a pessoa que nesse momento pode não só restaurar o físico, mas restaurar também as suas emoções. Jesus nesse momento, Ele quer restaurar você na totalidade. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele entra para restaurar. A Bíblia fala que quando a casa está desarrumada, quando alguém abre a porta, o Espírito Santo entra para arrumar a casa. Essa live aqui é sobre isso, é sobre reino, gente. Não é sobre acusação, não é sobre eu estar falando de você. A Bíblia fala que o Evangelho é boas notícias. Essa é a boa notícia que eu trago para a sua vida hoje. É só você, no seu particular aí, do seu jeitinho, se inclinar, orar, abrir a sua mente, abrir o seu coração para o Evangelho. Quando você faz isso, Jesus entra na sua vida. E quando Ele entra, Jesus é a perfeição, ok? Ele é o construtor. Quem nos construiu foi Deus. E Deus enviou Jesus para ser o mediador entre a gente e Jesus, entre a gente e Deus, porque os nossos pecados nos distanciam de Deus. Mas Jesus é aquele que faz a mediação, a ponte. É aquele que a Bíblia fala que nos tornou justos. Ele nos justificou
como fez com aquela mulher. Jesus justificou a situação daquela mulher. Jesus fala assim para a multidão e nas minhas palavras: a partir de hoje, não chame ela mais de impura. A partir de hoje, eu dou um novo nome para ela. A mulher que num toque conseguiu arrancar a virtude de mim. A partir de hoje, vocês vão falar dela como uma mulher que conseguiu fazer o que vocês não conseguiram. Estavam tão próximos de mim, mas não conseguiram obter aquilo que vocês necessitam. Mas ela não. Ela enfrentou vocês. Ela enfrentou tudo aquilo que a cidade colocou nela durante 12 anos. E ela conseguiu arrancar a virtude de mim. E você? Consegue hoje? Consegue nesse momento arrancar a virtude de Papai do Céu? Mal comparando, consegue tocar na orla dele? Você hoje no seu particular aí, você consegue fazer a oração certa? A oração certa é praticando o reino, buscar o reino. Sempre replico isso aqui na live. Busque primeiro o reino dos céus e a justiça do reino. E as demais, hein? Naquele dia, Jesus colocou as demais na vida daquela mulher, que era o cessar da hemorragia e o cessar das vozes. As vozes da depressão, as vozes de falar que não conseguia, as vozes de falar que não podia abraçar um filho. Para quem está entrando agora, o texto não fala isso, mas estou conjecturando. A Bíblia não fala se ela tinha 20 anos, não fala se ela tinha 30, 40, 50, 60. Ela não fala isso. Só fala que padeceu 12 anos. Então a gente pode conjecturar um monte de coisa, um monte de possibilidades. Mas quero eu aqui pontuar algumas coisas que podem ter acontecido. Naquele momento, Deus fala assim: mulher, está apta a casar novamente. Aí Deus fala para você hoje: mulher ou homem, não estou aqui colocando sexo, você está apto a recuperar seu casamento. Mulher, você está apta a estreitar novamente o relacionamento com seus filhos. Aí Deus fala para você hoje: você está apto a reconquistar o relacionamento com seu filho. Você que está em briga com seu filho, Jesus quer restaurar. Mulher, você está apta a ver seu pai e sua mãe novamente, abraçar. E é o que Jesus está falando com você hoje. Você está apto hoje a consertar o relacionamento com seu pai e com sua mãe. É muito forte isso. E Jesus fala para aquela mulher, simbolicamente, tá, gente? Mulher, você está apta a se relacionar com seus amigos. Você hoje nessa telinha aí está apto a consertar aquele relacionamento com o amigo, aquela briga, aquilo que você deixou ser influenciado e causou distanciamento. Vamos falar assim, né? Esse fluxo de sangue. Fluxo de sangue, gente, arrancava a vida dela. O que arrancou a sua vida com o seu cônjuge, com o seu filho? O que arrancou a vida com o seu amigo? A separação. Jesus fala com aquela mulher: mulher, agora você pode voltar a se relacionar com o seu sogro e com a sua sogra. Estou aqui conjecturando, tá, gente? E você? Tem algo mal resolvido com seu sogro ou com sua sogra? Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de restauração. O Evangelho sempre vai nos incitar a fazer isso. E Jesus fala: mulher, hoje é dia, hoje termina esse cansaço extremo que você tinha de tanto perder vida, de tanto perder sangue. Hoje você vai voltar a fazer suas atividades. Estou eu conjecturando. Você que não consegue sair de casa e ir para uma academia, você que não consegue voltar às suas caminhadas, você que está cometido acerca de uma enfermidade e não consegue mais transitar, caminhar, eu quero orar com você e por você no final dessa live. Eu quero orar. Jesus quer te curar hoje. Não importa a enfermidade física. Jesus, ele cura, ok? Jesus, ele cura. Se os irmãos me permitem, queria contar aqui um breve testemunho
de cura que eu tive, para que os irmãos venham criar essa conexão também, só tocar. Houve um tempo da minha vida que eu fui acometido com apendicite, né? E era cristão já. E passei por esse momento. E como todo bom cristão, né? Não queria ir ao médico. Estava ali com a fé inabalável. Resisti àquela dor durante 8 dias. Eu passei por isso. Eu vivi isso. Vivi a cura do Pai. E até um certo ponto que eu não suportei mais, fui num médico particular numa consulta. E o doutor falou assim: você está vomitando? Eu falei: não, diante de Deus. Quando ele falou aquilo, passou um minutinho, eu vomitei na sala dele. Ele falou: meu filho, corre para o hospital agora. Estou encaminhando para você ser operado. Fez os exames, você está com apendicite. Corre para o hospital. E naquele momento eu fui dirigir no meu carro. Meu tio foi co-participante comigo nessa história. Meu tio não foi dirigindo. Meu carro era muito velhinho na época. Meu carro deu defeito 4 vezes no percurso do hospital. E foi no hospital aqui em Nova Iguaçu, Hospital da Posse. Eu tinha 23 anos de idade. E no caminho do hospital, chegou um momento que eu larguei o carro, a gente foi andando. O carro quebrou novamente próximo ao hospital. Fui andando. Chego no hospital, a mulher fala assim: ó, você não pode ser atendido aqui, você tem que ser atendido no seu município, no hospital de origem de Belford Roxo. E na minha consciência eu falei: pai, se aquele carro pegar, Senhor, pegar, eu vou para minha casa, vou orar com meu tio, vou ligar na terra e vou ser curado. Gente, quando eu toquei a chave, o carro pegou. Quem entende um pouquinho de carro vai entender esse testemunho no final. E meu tio: vamos para o hospital? Eu falei: vamos para casa. Ele: que é isso? Vamos para casa, irmão. Para casa. Deus vai me curar em casa. Diante de Deus. Diante do Espírito Santo. Eu fui para casa, o carro não deu mais defeito. Botei o carro na garagem. Subi no meu quarto, chamei meu tio. E tem uma palavra lá em Tiago que fala assim: tem alguém entre vós doente? Chama o presbítero e unge o doente com óleo, e a oração da fé sarará o doente. Eu me apeguei naquele princípio. Eu falei: tio, pega o óleo ungido aí. Ele pegou: toca aqui, tio. Ele tocou: faz a oração aí que eu vou ligar na terra aqui. Diante de Deus, diante de Jesus, naquele momento, quando meu tio faz a oração, eu falei: tio, pode ir embora, que eu já estou curado. Ele: que é isso? Pode ir embora, tio. Estou curado já. Gente, diante de Deus, naquele momento, eu fui curado e fui lá levantar o capô do carro. A correia do motor tinha caído. O carro chegou... É tão forte que a gente chega quase a se emocionar. É difícil a gente não dar vazão às emoções quando a gente vive essas coisas com Jesus. Que o carro, a correia do carro tinha caído. Por isso que o carro parava a todo momento. Então, eu estou falando de algo que eu vivi. E Deus, Jesus, Ele quer te curar. Isso foi inúmeras experiências que eu tive com Deus. E eu fui curado, nunca mais senti aquela dor. 23 anos, hoje eu tenho 43 anos. Nunca mais senti aquela dor. Outro testemunho, contar para os irmãos aqui acerca de cura, foi eu e um pastor na casa de um irmão que ele estava há 7 anos. 7 anos ele foi acometido. Olha só, 7. A Bíblia fala que o número 7 significa perfeição. 7 anos que ele estava sofrendo com uma hemorragia, uma diarreia crônica. E fomos visitar esse irmão. Isso aconteceu, querido. Eu vivi isso. Eu vivi essas questões. Como aquela mulher podia falar: eu vivi isso. Eu fui curada pelo mestre. E fomos visitar aquele rapaz. Ele muito magro, seco, porque ele não fazia suas necessidades da forma certa, né? Estava com uma diarreia crônica, 7 anos. Falei: que isso, irmão?
E naquele momento, a gente parou para orar e o Espírito Santo falou, dá um copo d'água para ele. Não foi a água não, tá, gente? Não foi a água que curou. Ele só falou, dá um copo d'água para ele. Eu peguei a água, pastor, dá essa água para ele. E deu essa água para ele. O pastor, ora aí que vamos se unir em oração aqui. O pastor começou a orar. E eu me liguei em oração com o pastor. Falei com ele assim no final, ó, você está curado. Se apega nessa palavra que você está curado. Gente, fomos embora. Se passou um espaço de tempo de 3 a 4 horas, eu não me esqueço disso. 3 a 4 horas, aquele rapaz liga pra gente, todo feliz. Meu querido, o quê? Ele nervoso, eu falo, aconteceu alguma coisa, cara, aconteceu. Minhas fezes estão duras. Cessou a minha diarreia crônica. Eu estou fazendo minhas fezes normal. Gente, eu pude vivenciar isso. Eu vi isso. Eu vi essas coisas. Então, isso não é só uma passagem, não é só um conto da carochinha. Por que você acha que eu consigo estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, trazendo uma mensagem numa live, 7h30 da manhã? Eu sempre falo isso na live. Não é minha força. É o Pai. É Deus que constrói isso em nossos corações. É Deus que nos dá essa energia. Você acha que todos os dias eu estou animado, feliz? Tu acha que todos os dias eu estou ali contente, vigoroso para trazer? Não, gente. Aqui não é o homem. Aqui estamos falando sobre o homem da mão furada, sobre Jesus. Ele ainda cura, ele liberta, ele sara. Ele reconstrói almas perdidas e almas feridas. Jesus faz isso. Eu senti isso na minha vida. Eu vivi. Eu não falo somente por falar da Bíblia. Falo por falar e falo daquilo que vivi, falo daquilo que experimentei e falo também daquilo que ministrei. Não foi eu, entenda, não foi eu. Não foi o toque daquela mulher que curou ela. Não foi. Foi o amor do Pai. Sensibilidade de Jesus. Ver aquela mulher naquele estágio e falar com ela, minha filha, hoje é dia de restauração. Se eu fui alcançado, gente, se eu ficar contando aqui, tem inúmeros testemunhos para contar para vocês do feito do Mestre na minha vida. Irmão Bruno, já se decepcionou com pessoas? Eu já decepcionei pessoas, já fui decepcionado por pessoas. Aqui não tem milímetro de se passar por santo e coitadinho e tadinho. Não, a Bíblia fala que a nossa essência é mal. Nós somos maus, ok? Então a gente não pode dar uma de santinho, senão a gente não consegue obter o favor do Mestre. Jesus quer que eu e você tenham um coração ensinável, um espírito abatido. Jesus quer que a humildade ela tome conta da nossa vida. Só assim a gente vai alcançar o que aquela mulher alcançou. Não só a cura da saúde física, mas a cura da alma. Que eu acho que é o mais avassalador é quando está com a alma doente, a alma pequena, a alma machucada. Uma alma doente não se consegue fazer nada. Eu vejo aí pessoas aleijadas e eu vejo pessoas com câncer, ó, toda com o humor lá em cima porque a alma ainda não foi adoecida. O mais importante aqui é a alma. Se a sua alma está abatida, tudo que você faz não vai ser feito com alegria. Então imagina isso, gente. Gente, eu conheço pessoas aqui no meu município que foi curada de câncer. De câncer, gente, é coisa extraordinária. Eu vi isso próximo de mim. Próximo de mim. A fé não se explica, ok? Não tem a ciência para explicar a fé. Cada um tem a sua fé, cada um starta de um jeito. Tem uma passagem na Bíblia que fala, o centurião falou, não, mestre, é só se eu dar uma ordem que meu servo lá vai ficar bom. Tem pessoas que precisam ser tocadas. Tem pessoas que não precisam ser tocadas. Como você se encontra hoje? Bota sua fé
em ação. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão Bruno, mas qual o tamanho da fé que eu tenho que ter? A Bíblia fala que é do tamanho do grãozinho de mostarda. É pequenininho. A Bíblia fala que Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gente, falar uma coisa para vocês. A gente não é surpresa para Deus, não. É porque a internet ela está tomada de pessoas perfeitas. Pessoas que não têm olheira. O TikTok aqui ainda faz uma mágicazinha, mas pessoas que não têm rugas, não querem demonstrar suas rugas. Pessoas que querem demonstrar perfeição. Eu não estou aqui para mostrar isso. É tão fundamental falar com vocês dos meus erros, dos meus acertos, porque... Bruno, poxa, se você falar dos seus erros, as pessoas não vão te seguir. Queridos, essa live não foi, a proposta dessa live não é conquistar seguidores, não é conquistar curtidas, não é conquistar comentários. Se você o faz, você faz porque você é impulsionado. Se você compartilha essa live, não é porque o Bruno aqui está falando, é porque você entende que a palavra não sai de mim, ela é viva e você compartilha para que outra pessoa seja alcançada. Se você comenta, é porque você está ali tão feliz que você quer expor ali a sua alegria, seu agradecimento. É você, é liberdade. Evangelho não é pressão. Tanto que eu tenho falado na live aqui, como seria bom a gente fazer um grupo tão bacana e maneiro, a gente conseguir se unir. Pessoas mandam lá no meu direct lá pedido de orações para suas vidas, que eu não vou falar aqui, claro que as pessoas mandam lá. Não é para eu ficar propagando a mensagem. E eu oro pelas pessoas. Você é pastor? Claro que não. As pessoas pensam que eu sou pastor. Eu não sou pastor. Eu sou um irmão em Cristo. Pelo amor de Deus, pela misericórdia, Ele me consagrou evangelista da casa do Senhor. Mas, gente, é apenas um título, um endereço, algo que aponta aquilo que eu faço. Um serviço que eu presto para o reino de propagar o evangelho. Evangelista. Mas é só isso, eu nem gosto de usar esse título. Não é porque eu estou desdenhando do título, não é isso. É porque nós precisamos desmistificar isso e entender que a Bíblia fala assim, todos foram pegos em pecados, todos foram destituídos da glória de Deus, todos estão na mesma linha, na mesma estatura de pecadores, todos estão em débito com o reino, não tem um que possa ficar um pouquinho acima, e a Bíblia vai mais longe. Quem quiser seguir ao mestre, torne o seu próximo superior a você. Ou seja, Jesus está sempre incitando a minha pessoa, a sua pessoa, a servir pessoas. Essa é a grande sacada do reino. E eu, quando me coloco nessa live aqui, primeiro, acredite se quiser. Toda vez quando eu fecho a telinha, Deus fala grandiosamente com a mensagem que eu estou falando. Deus falou muito comigo ontem com a mensagem que eu coloquei aqui. E eu fiquei refletindo. Porque Deus está falando conosco. Se eu sou uma boca que estou replicando a palavra, Deus trata você e Deus me trata em questões que precisamos estar alinhados. Irmão Bruno, você tem áreas da vida que você está em manutenção? Claro que eu tenho, irmão. Irmão, proposta aqui é a gente se igualar, não se igualar em fazer coisas erradas, não se igualar na perdição, não é isso. Se igualar na questão de a gente se unir nessa imperfeição. Somos imperfeitos, então é se unir na imperfeição para buscar a máxima perfeição em Cristo, ok? Só em Cristo a gente consegue ser espelho para nosso irmão. Só em Cristo a gente consegue ser suporte para nosso irmão. Só em Cristo a gente consegue levantar a estima do nosso irmão, porque o que tem de bom em mim e em você? Não temos nada. E essa live é uma coisa muito top,
que Jesus está aqui também para tirar essa máscara sua e minha na internet. Uma máscara que às vezes a gente insiste em colocar para a gente ser visto e continuar doente na alma, ok? Quantos aqui na internet gostam do coraçãozinho do elogio? Isso, gente, isso é algo muito superficial. Agora, quando Jesus faz como fez com aquela mulher, Jesus naquele momento está compartilhando a cura daquela mulher do fluxo de sangue. Ele está curtindo, uau, de mim saiu virtude, hein? Opa, a sua fé transladou aí dessa multidão aqui. Jesus curte aquela mulher porque fala de mim, saiu virtude. Você conseguiu chamar a minha atenção. Jesus bota lá, ó. Ele faz lá um comentário. Você chamou a minha atenção. E agora ele compartilha. Você está reintegrada novamente, minha filha, na sociedade. Não estou só curando a sua pessoa física, a sua saúde, mas curando também todo o seu intelecto. Curando também todas as suas emoções. Seu nome não vai ser mais chamado. Não vão colocar mais apelido em você da mulher imunda, a mulher que jorra sangue. Seu nome agora vai ter um novo nome. Deus coloca uma nova mensagem sobre a nossa vida. Você agora vai ser chamada para sentar à mesa, para as pessoas ouvirem como você obteve essa cura. É assim que Jesus faz. Aquela mulher, mal comparando, tá, gente? É muito... Até desculpa se a minha euforia, mas eu fico feliz com essas questões. Aquela mulher é como você. Posta seus vídeos aí e você quer que seu vídeo venha viralizar. Naquele dia, aquela mulher, Jesus viraliza aquela mulher. A história daquela mulher viraliza. E olha só, é tão top que isso aconteceu, ó, muitos anos, caramba. E a história dela está sendo contada aqui porque viralizou. Quando Jesus... É muito top isso. Desculpa, gente, está rindo. Mas quando Jesus decide entrar na nossa história, a nossa história viraliza. E a nossa história viraliza tanto que a dela, ela morreu já, mas está aqui, ó, viva, nos ensinando a robustez da fé. É isso que Jesus quer fazer com você hoje. Te tirar do anonimato. Te tirar desse esquecimento. Voltar a colocar o nome e sobrenome na sua pessoa. Voltar à integração. Agora, mulher, Jesus nas entrelinhas, a Bíblia não fala isso, mas eu conjecturar. Mulher, agora você não vai ter só a cura física, não só a cura da alma. Agora eu vou chegar a tornar você celebridade do reino. Você vai representar o reino. Você vai representar o reino. A Bíblia fala, interessante isso, que as viúvas bancavam o ministério de Jesus financeiramente, tá? Então vocês buscam, elas bancavam. Você imagina um bando de mulher, falando assim com muito respeito, ouvindo o que Jesus estava falando daquela mulher. Imagina quantas mulheres foram empoderadas naquela época com o feito daquela mulher, com o exemplo dela. Jesus quer te usar como exemplo, querido. Jesus quer te usar para você arrastar pessoas, tirar pessoas do esquecimento. E a atitude daquela mulher não só tira ela do esquecimento, mas dá também possibilidade de outras mulheres que sofriam da mesma enfermidade para serem curadas. E para terminar essa live, eu hoje fiquei muito contente com essa palavra, tá? E para criar uma conexão com você, que eu acho que isso é bacana. Jesus, quando fala assim com os discípulos, assim, a minha alma está triste até a morte. Jesus fala isso, tá? Orai comigo, vigiai comigo. Jesus pede, a humanidade de Jesus pede ajuda naquele momento. Mas os discípulos não conseguem entender, muito cansado e dormem. Jesus fala, vocês não conseguem nem velar uma hora de oração comigo. Naquele momento, Jesus mostra um pouco da tristeza humana dele. Jesus era um líder excepcional. Jesus, quando ele fala isso, eu estou conjecturando, gente,
para vocês verem a restauração da palavra. É muito top, é muito... Eu estou eletrizado. Eu não acordei assim animado, por questões da vida. Mas nesse momento, poxa, por isso que é um nome lá, deixa eu ler aqui, ó. É antes do café da manhã. Quando a gente começa a meditar na palavra, nosso dia ele muda. É totalmente alinhado pelo céu. O nosso dia tem uma boa largada. A nossa mente, para de sacudir e fica centrada. É assim que eu estou me sentindo nesse momento. Não sei você, ok? E espero de verdade que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Você que não professa a fé em Jesus, é momento de você começar. Você que por algum momento deixou lá a comunhão da igreja, é momento de você voltar. Grande Alex, meu parceiro, meu amigo, é momento de você voltar para a comunhão da igreja. Cumprir os princípios do reino. E deixar algo bacana com você aqui. Eu tenho conversado com a irmã. Nós estamos com uma métrica aqui, um projeto de sair desse modelo de live, de ficar um bocão falando. Nós vamos fazer uma igreja online. Não para que você perca a comunhão da sua igreja, não é isso. Quando eu falo uma igreja online, vamos ter louvor aqui, orações, oportunidades e a mensagem. Vai ser algo muito bacana, muito eletrizante. Eu creio que esse projeto que estamos montando aqui para tornar essa live numa igreja online, a proposta dessa igreja é que ministérios sejam recuperados, pessoas aceitem Jesus aqui na live, aqui ao vivo, aqui, orações ao vivo, milagres aqui ao vivo, mas não abandone o princípio. O princípio é ter comunhão com a sua igreja, ter comunhão com seus irmãos, ter comunhão com o seu pastor, ser obediente ao seu pastor. A intenção dessa live não é quebrar princípios, mas estamos com esse projeto aí, tá? Estou conversando com uma irmã e fazemos uma igreja online, algo bem bacana, algo bem construtivo, algo bem intuitivo, algo bem proativo, em que o céu vai conquistar aí muitas coisas do reino para a sua alma. Vai startar, vai acionar certos gatilhos que estão enferrujados, certos gatilhos que você não consegue mais apertar para startar aquilo que está morto na sua alma. Essa é a proposta. A proposta desse projeto, como falei com você, é trazer vida. E seja um evangelista também. Se você acha que essa live, tá, está gerando vida em você, chame um amigo para participar. Uma pessoa que está precisando do evangelho, compartilhe com ela, ó. 7h30 ali, tem um doidão lá, um malucão lá falando da palavra lá, um falador que fala da palavra todo dia lá, às 7h30 da manhã, de segunda a sexta, palavra abençoada. E deixo também mais um recado. Você aí que quer oportunidade, irmão Bruno, eu quero uma oportunidade para falar também. Gente, manda no direct um dia antes lá, ó. Bruno, eu quero oportunidade pra gente fazer a coisa com ordem e decência. Se você mandar aqui, eu não consigo ficar lendo as informações, porque meu compromisso aqui é com a palavra. Ainda não tenho outra pessoa para ficar respondendo. No futuro a gente vai ter. Mas eu peço a você que quer pregar, irmão Bruno, eu senti o desejo no coração de pregar na live. Gente, eu vou dar espaço e vou ficar aqui também me alimentando daquilo que Deus quer falar através de você para a minha vida. Essa live não é algo centralizador. Não é só o Bruno. O reino vem para todos, o reino é de todos, a oportunidade ela é para todas. Você tem uma oportunidade de exercer o seu chamado aqui também nessa live. Você tem a oportunidade de ser co-participante também aqui nessa live. Você tem a oportunidade de ser um profeta nessa live. Você tem uma oportunidade de orar nessa live. Você tem essa oportunidade. Está no seu acesso. A permissão já foi dada. E você que precisa de uma oração específica, bota no meu direct lá. Eu tenho um carinho. Eu não comento com ninguém. Tenho apresentado a Deus.
sei que precisa de alguma ajuda, mas não rompa um princípio. Se você tem pastor, converse com o seu pastor. Sempre converse com o seu pastor. Siga o princípio. Aqui não tem pastor. Somos irmãos se ajudando para voltar a se reintegrar com o reino ou se fortalecer para não sair do reino. Ok? No mais, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo você que se dispõe a investir esse tempo aí da sua vida no reino. Porque, como eu falei, você me ajuda também, tá? Você colabora com a minha vida para que eu venha ter melhorias no meu chamado de evangelista. Esse seu carinho de ficar na live aí, não é para tornar a minha face famosa, não é isso. Você me dá a oportunidade de estar todos os dias de segunda-feira exercendo aquilo que Deus me confiou, que foi propagar a palavra. E como de costume, eu quero aqui terminar essa live orando pela sua vida, orando para que o nosso dia de quinta-feira venha ser um dia que Deus venha gerenciar esse dia. Quando Deus gerencia um dia, fique atento. Pode acontecer coisa boa, a nossa ótica, coisa ruim, mas tem uma coisa que eu levo, uma máxima que eu levo para o meu coração. A Bíblia fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você está no reino. Se você está no reino, o reino tem responsabilidade com você. Responsabilidade de te ensinar com a diversidade da vida. Responsabilidade de criar intimidade com você, com o reino. Amém? Gente, oremos. Obrigado mesmo, gente. Papai te abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa live. O Senhor é um Deus maravilhoso, ó Pai. O Senhor é conhecedor que hoje, ó Pai, de verdade, assim como outros dias, mas especialmente o dia de hoje, o Senhor governou essa live na totalidade. O Senhor deu a sabedoria, Pai, para discorrer a palavra. O Senhor falou na totalidade. Hoje o Senhor operou na minha fraqueza. Hoje o Senhor operou na minha fragilidade, ó Pai. Hoje o Senhor permitiu que as minhas emoções não governassem a proposta do reino que é sarar, salvar e edificar, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que essa palavra, Pai, ela venha encontrar, Senhor Deus, um solo fértil no coração dos meus irmãos. E dá força para que cada um aqui, ó Pai, venha conseguir praticar essa palavra nesse dia de quinta-feira, Senhor. Dá força para que cada um consiga vencer os obstáculos, ó Pai, que a vida, que o inimigo tenta atrelar, ó Pai, aos nossos caminhos, para que nós venhamos, ó Pai, deixar de ter a comunhão com o Senhor. Muito obrigado pela fidelidade, ó Pai, de cada um que entra nessa live. Não importa se fica 2 minutos, 5. Eu entendo que meus irmãos trabalham, Senhor Deus. Mas, Pai, e esse projeto de fazer uma igreja online aqui, ó Pai, uma igreja onde todos, ó Pai, possam, ó Pai, comungar, possam ter oportunidade, Senhor Deus. Todos possam exercer, ó Pai, o seu chamado, ó Pai. Mas ponha consciência em cada um, Espírito Santo. Não deixe que esse espaço aqui venha tomar o espaço da comunhão com os irmãos. O espaço de ter um pastor físico na vida de cada um. Que as pessoas não venham confundir, não venham tornar essa live num amuleto. Não venham tornar essa live aqui em algo que venha afastar elas da comunhão da igreja, da comunhão dos santos e estar debaixo de uma cobertura espiritual de um sacerdote, de um pastor. Abençoa meus irmãos, abençoa o nosso dia. Pai, que comecem a aparecer pessoas corajosas para participar dessa live, trazendo uma palavra, fazendo uma oração, cantando um louvor, trazendo até um testemunho, Pai. Mas no geral, eu só quero te agradecer. Obrigado por esse momento único, Pai. Um momento que a vida não consegue nos roubar, de nos alimentar daquilo que não sentimos fome, daquilo que não vai esvair das nossas vidas, que é a sua palavra, que ela fala que ela é vida. Ela vem, ela permanece, ela frutifica e ela nos faz crescer. Muito obrigado, Pai. Obrigado mesmo, que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez, gente, obrigado pelo carinho mesmo. Continue firme.
continue convictos de quem é Jesus, o nosso amigo, o nosso Pai, aquele que jamais vai desistir nas nossas vidas. Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã, sexta-feira, às 7h30 da manhã, eu estarei aqui. Não esquece também, ore por mim. Sou carente das suas orações. É orando um pelos outros que a gente consegue evitar, a gente consegue expurgar as armadilhas e os feitos do inimigo que tenta parar a nossa comunhão com Deus. Um abraço, Deus abençoe vocês.